Tia Annabelle. Vamos lá. A história real. A história real da Annabelle tem um comecinho, e depois tem a parte em que ela começa a assombrar. Eram duas amigas enfermeiras, uma delas acabou ganhando de aniversário da mãe uma boneca, que é exatamente igual a essa daqui. Só que é maior, eu acho, se eu não me engano. Um pouquinho maior, mas é essa boneca aqui, que é a boneca Annabelle. Raggedy Ann, né? Raggedy Ann Doll, que é como eles chamam lá. O nome desse tipo de boneca? Desse tipo de boneca. Porque depois o Dani conta a parte. Quer fazer a linha cronológica? Pode ser, melhor. Porque essa boneca, ela começa em 1920. Ela não foi fabricada como boneca. Tinha um cartunista nos Estados Unidos, chamava Johnny Gruelle. Ele era cartunista desses de jornal, que fazia tirinha de jornal e tal. E aí ele se muda para uma casa em Indianápolis, lá nos Estados Unidos, com a família. E a filha dele, a Marcela, encontra uma boneca igualzinha a essa, de pano, com roupinha de flor e tal, só que sem o rosto. O rosto, todos... Não tem nada no rosto dela. Como ele era cartunista, ele desenha o rosto da boneca com um botão, com o nariz em triângulo, pra fazer que ela tá feliz. Ela lembra um pouco a Emília, essa boneca, né? Ali também. Ah lá, essa mesmo, daí né? É real. Emília. O nariz ali, né? E como ele era cartunista, ele desenha o rosto da boneca e refaz a boneca pra filha, pra Marcela. Essa história é real, não é lenda. Quando a Marcela andava pra cima e pra baixo com a boneca e tal. Quando a Marcela faz 13 anos, que ela tá ali entrando na adolescência, ela morre de causas misteriosas. A filha dele. E ele começa a homenagear a filha fazendo desenhos e dá o nome de Raggedy Ann, né? Raggedy Ann Doll. E tem o Raggedy Andy, que é o irmãozinho da boneca. E essa boneca se populariza nos Estados Unidos nos anos 20. Todo mundo compra, todo mundo tem. Essa boneca aparece até no clipe da Cyndi Lauper, aquele... Girls Just Wanna Have Fun. Girls Just Wanna Have Fun. Aparece no quarto de Halloween da... Como é o nome da personagem? Esqueci agora. Da Jamie Lee Curtis lá? Da Jamie Lee Curtis também. Tinha filme Halloween, de Jesus, né? Abençoando uma menininha, assim. A menininha segurando uma Raggedy Ann, aqueles santinhos, assim. Então essa boneca, ela é famosa desde os anos 20 lá nos Estados Unidos. Só que aí nos anos 70... Tem um caso de uma menina que ganha essa boneca e vê a boneca se mover, né? Exatamente. Ganha a boneca da mãe. E ela gostou tanto da boneca, então, sempre que ela ia sair de casa, ela arrumava a cama, deixava a boneca sentadinha na cama, saía de casa. Ela voltava, a boneca tava numa posição diferente. Achou estranho, mas ok. Os dias se passaram. Uma parte. Oi? Já aconteceu comigo isso. Já? Não, mas não com boneca, com santinha da Nossa Senhora que minha mãe colocava no meu quarto. Mas tava sozinho? Cara, aí que tá. Eu era criança, mas eu tenho certeza que a minha mãe, que ela tava numa posição, eu acordava, ela tava em outra. Aí teve um dia que eu falei assim, não é possível. Ela tava numa posição, eu virei, quando acordei ela tava na outra posição. Não, você tá zoando. E minha mãe não sabe até hoje, mas eu dei um sumiço naquela imagem lá. Tanto medo que a mãe assistindo, moleque. Não, era uma pequenininha, dessas que muda com a temperatura, sabe? Aquelas que tipo galinhas tem, era uma parecida do Nossa Senhora Aparecida? Do norte que ela trouxe. E, cara, virava essa imagem pra mim. Cara, você teve muita Mas eu não duvido, porque você falava que você sentia, e você falava, não quero ver, não quero ver. Mas desculpa, aí você tava falando que ela não, mexia, imagina, a boneca imagina. mexia. A boneca mexia, tava com o bracinho diferente, tava com a perninha cruzada. Aí chegou um dia que ela chegou em casa, a boneca tava em outro cômodo. Tava jogada no chão em outro cômodo. E não tinha mais gente lá que Não podia. tinha mais gente. Começou a aumentar. Eles começaram a perceber bilhetes escritos em pergaminho, ajude-nos, miss me, em inglês, né, no caso. Sim. E jogados assim, escondidos pela casa. Então eles acharam, cara, deve ser algum vizinho zoando a gente aqui. Porque eles não tinham percaminho. Percaminho. Então eles falaram, cara, e era uma letra de criança, né, escrito. Aí eles fizeram o seguinte, eles falaram, bom, antes da gente sair agora, vamos desarrumar ou deixar um tapete de um jeito, ou cômodo de um jeito, para se alguém vier entrar, a gente vai perceber. Então eles deixaram ali de algum jeito, né, pra perceber. Na hora que eles voltaram em casa, tava do jeito que eles deixaram. Ou seja, não era ninguém zoando. Mas a boneca se movendo. A boneca se mexendo total. Até que o namorado da amiga dela, não a que ganhou, não sabemos o nome real delas, porque os Warrens, eles... Dão pseudônimos. Dão né? pseudônimos, exatamente. Tem 3 nomes que eles falam no livro, e nas palestras eles falavam outros nomes, que era Dona, enfim. O menino parecia que era o Joe. Isso, exato. E aí esse Joe
ele vai dormir uma noite e ele tem um pesadelo com a Annabelle. Porque a Annabelle sobe no corpo dele e começa a enforcar. E ele acorda desesperado e conta pras amigas, pras duas amigas ali, e fala: e aí, o que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, essa boneca, vamos tirar essa boneca daqui. Não adianta mais essa boneca. Quando ele acorda, ele vê o peito dele? Essa é a segunda vez. Ah, tá. Boa. Essa é a segunda vez. Porque acontece duas coisas. A primeira, a boneca enforca. Depois, ele é atacado pela boneca. De novo. De novo, de noite, que ele tem arranhões no corpo. Aí as meninas entram em contato com uma médium, falam: não, agora a gente tem que resolver. Porque não dá, tá físico ali o rolê. Então eles vão até uma médium. Essa médium fala que tem o espírito de uma criancinha que se chamava Annabelle, que morava ali na região, que antes de ser um prédio, era um gramadão. E essa garotinha brincava ali e ela acabou falecendo, ela foi atropelada, ela faleceu. E essa médium disse que essa garotinha estava lá. E as meninas começaram a tratar a boneca Annabelle como se fosse a garotinha. Então, inclusive chamar, né, pelo nome Annabelle. Chamar pelo nome Annabelle, falar: pode entrar na boneca, davam flores, trocavam sapatinho, O demônio roupinha. crescendo, né? Exatamente. Exatamente. Até que as assombrações não pararam, e aí elas entraram em contato com um padre. Esse padre explicou tudo para os Warrens e os Warrens foram para lá. Assim que eles chegaram, o Ed começou a fazer toda uma investigação, fazendo várias perguntas, o que tinha acontecido e tal. E aí eles falaram: olha, a partir do momento que você deu permissão para esse espírito entrar na boneca, esse espírito ele não entrou na boneca, ele não possuiu a boneca, mas ele está atrelado, ele ficou preso à boneca. Então é ele que está mexendo a boneca. E não é um espírito inumano, não é uma garotinha. E aí, o que a médium falou não é verdade. Aí ele já, pelo amor de Deus. É porque a primeira médium, né? Vale falar que não era Lorraine Warren. Não era Lorraine, isso. era uma outra médium. Qualquer lá. Exato. Eles chamam um padre. Segundo o livro, o padre faz um rito de exorcismo ali de 5 minutos em cada cômodo. Achei pouco, 5 minutos em cada cômodo, né? Mas, vão fazer o quê? E eles vão embora. E a Lorraine e o Ed levam a Annabelle pra casa. Lá pro museu, que era o escritório do Ed Warren, pra investigar. Porque tudo isso foi nos anos 60, foi no final dos anos 60, antes de Amityville. E primeiro ela ficou numa cadeira lá no museu. Então as pessoas iam visitar, ela tava ali na cadeira, sentiam alguma coisa, uma sensação estranha. Um padre amigo deles foi visitar. E esse padre, o Ed Warren, falou: olha, aqui tá a Annabelle é essa daqui, tem um demônio que tá atrelado a ela, algo bem forte, bem denso. Aí o padre pegou a boneca assim e falou: você é só uma boneca de pano, você não é nada, você não tem poder nenhum. E tacou a boneca do outro lado da sala. Pra quê, né? Não, eu acho que ele rolê? pega e ele fala: deixa comigo essa boneca, que eu vou levar pra casa hoje, né? E ele fala na verdade assim: Deus é mais forte que o diabo. Exato. Você é só uma boneca de pano, tal. E leva a boneca, né? Tanto que ele Não. sofre um acidente, não fala. Ele sofre um acidente, mas ele não leva a boneca. Por ele ter falado isso pra boneca, meio que a boneca sentiu uma ameaça. O espírito sentiu uma ameaça. E na hora, quando ele tá voltando pra casa, ele sofre um acidente ali que o carro dele fica rodopiando. E nesse momento vem a Annabelle na mente dele, assim, ele tem uma visão da Annabelle. E o carro dele bate, assim, mas ele não sofreu nada, ele fica bem. Exato. E tem outros casos também. Isso, aí porque... Aí, tendo esse caso, o padre depois foi falar com os Warriors: ó, eu bati num trator reboque, quase morri, e a última coisa que eu vi foi a Annabelle na minha mente. Com esse acontecimento, os Warrens decidem criar essa caixa. Teve um antes, teve o do menino. Então... Teve uma morte antes. Não. Do motoqueiro. O motoqueiro é depois, né? O motoqueiro é depois. Ela já tá na caixa. Isso, ela já tá que ele na bate caixa. no vidro, né? Teve um amigo policial deles, que a Annabelle ainda tava na cadeira, foi visitar o museu. O telefone tocou, o Ed Warren foi atender o telefone e falou pro cara: ó, não toca em nada que tem aqui. Vou atender ali. Eu vou atender Deixou o cara ali. sozinho lá. Aí o cara, 5 minutos depois, sai correndo, entra na casa dos Warrens, pálido, com o olho desse tamanho. E o Ed pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não quis falar, só falou com a Lorraine. Mas quando o Ed voltou, a boneca tava do outro lado da sala. Tinham coisas, os objetos do museu estavam bagunçados, como se tivesse rolado uma briga física ali, sabe? Algumas coisas caíram, então foi bem pesado. E aí eles colocaram a Annabelle nesse caixote. Isso.
de vidro com um aviso pra não abrir, porque ela é realmente perigosa. E o que aconteceu, tá? O Ed Warren conta tudo isso que a gente tá falando, o Ed Warren conta num vídeo onde ele faz uma tour por dentro do museu. Essa foto que vocês estão vendo é o Dan Rivera, o cara que faleceu, que ele transportava a Annabelle. Esse aqui, ele era um dos únicos que pegava na Annabelle, e se reparar, ele tá com uma luva. E essa luva foi aqui no cantinho dá pra ver a mão do Tony Spera, que é o genro da Lorraine da Lorraine e do Ed. Ele tá com um frasco de água benta aqui na mão. E aí na hora que o Dan Rivera vai pegar, tem vídeo disso, ele coloca água benta, eles estavam trocando a caixa da Annabelle aí. E o Dan Rivera é o que morreu, é o que faleceu esse ano agora. Isso. Agora no mês passado. Repentinamente, do nada. Ele tinha Bizarro. 54 anos, era... Então, esses casos que a gente tá falando do padre, do policial e do aluno, que nós vamos falar agora em seguida, tudo o Ed Warren conta em um vídeo que tá disponível no YouTube, tá, gente? No canal dele, Seekers of the Supernatural. Não é a gente que tá inventando. Exatamente. Então, e o que o Ed Warren fala? Ele fala que ao momento que o policial pegou a boneca, ele acredita que a aura da boneca se conectou com a aura do policial e ele viu coisas terríveis que ele não deveria ver, a ponto de tacar a boneca longe, ficar desesperado. 2 dias depois, esse policial pediu transferência de Connecticut para outro lugar. O cara ficou completamente desorientado. E aí, o terceiro caso que os Warrens contam relacionado à Annabelle, conforme o tempo foi passando, os Warrens eles começaram a convidar escolas, faculdades para fazer uma tour. Nossa, que maravilhoso. Saudável. De infância. Olha Saudável. crianças, o Meu filho demônio. ir visitar um lugar desse. Imagina. Papai! Demônio, papai. Foi muito legal. Filho, por que você tá virando a cabeça? 360. Quero sangue. Aí. Nossa. Enfim, aí numa dessas excursões, né, digamos assim, o Ed Warren tava contando a história para os alunos, e ele conta a história da Annabelle, tudo o que aconteceu, e aí um dos alunos pega, bate no vidro da Annabelle, e fala assim, se essa boneca é do mal mesmo, eu quero que ela faça algo comigo agora. Aí nisso, o Ed Warren falou, você tá maluco? Ele acabou com o passeio ali na hora, falou, gente, parou, acabou, chega, já era. Chega de rolê. Nisso, o casal foi embora, tá? Esse cara que bateu no vidro, ele tava junto com a namorada. Eles pegam a moto, voltam pra casa, eles têm um acidente de moto, o garoto, né, que é jovem, né, morre na hora, sua namorada ficou muito, muito mal, foi hospitalizada, e ela disse que antes deles subirem na moto, ele tava tirando sarro da Annabelle. Então, Ed Warren contou tudo isso, né, nesse vídeo. Ou seja, muitos atrelaram isso como se a Annabelle tivesse tirado a vida de uma pessoa, né? Porque o cara morreu ali. Então. E aí, quando o Dan Rivera falece agora, é muito tênue a linha, né? Pra gente não falar assim, puto, o cara que andava com a Annabelle. Porque assim, vocês perceberam que a morte do Dan Rivera foi uma morte misteriosa. Eles estavam fazendo tours da Annabelle lá nos Estados Unidos. Foi agora antes de agosto. Outubro, eu acho, começo de outubro, agosto. O Dan Rivera foi 2 meses atrás. Outubro nem chegou ainda. Foi julho, né? Foi julho agora, né? Julho. E aí, percebe que quando ele faleceu, a gente que trabalha com terror, a gente tentou não espetacularizar isso, né? Falar, a Annabelle matou mais alguém. Porque assim, é o que a gente sempre fala. Morreu alguém nessas histórias de terror, a brincadeira acabou. Concordo 100%. Uma pessoa morreu, Concordo. entendeu? A gente tem que tratar com respeito. Mas os portais de notícia, A mídia... principalmente no Brasil, A assim... Annabelle tava no quarto. A Annabelle tava no quarto, ele morreu ao lado da Annabelle, morte misteriosa. Tava tratando já como morte misteriosa. O que é mentira, né? Que ele não morreu do lado dela. Ela não né? tava no Então, quarto quando ele tava lá. Mas morreu no hotel, né? É isso, Sim, Morreu no hotel. Faleceu no Acho que hotel. foi em Mississippi, se eu não me engano. E aí todo mundo tá tratando isso como uma morte misteriosa. Mas é engraçado porque ninguém falou mais nada, né? Não. Eles não Depois, deram né? mais nenhuma, e logo depois o museu foi vendido. E aí veio toda essa notícia, toda essa publicação. E aí é engraçado que isso é um enredo de filme de terror, assim, Pronto. pronto. Tá pronto. Prontíssimo. Joga pro James Mais Wan. um cara morre, eles vendem, e aí eles vendem. Logo em não seguida queremos vende, mais, né? Aham. E aí são 2 comediantes que compram, na verdade um comediante, o Matt Rife, ele é comediante stand-up lá nos Estados Unidos. O outro também E o Elton mas Cast, ele... ele faz mais investigação sobrenatural Isso. e tal, né? E agora eles vão abrir para as pessoas visitarem o museu e passar uma noite lá, passar um Airbnb. Inclusive, o próprio Matt ver. fala no vídeo, falando assim, se você quiser investigar o museu, você Chegou pode a sua alugar. hora. Exatamente, chegou a sua hora, você Chegou pode seu momento. alugar
o museu e a casa dos Warrens por uma noite ou um final de semana. Que eu acho... Esse foi o jeito deles conseguirem abrir o museu de novo. Porque fechou por conta de zoneamento. Sim. Um bairro residencial, não pode. Só que pra Airbnb pode. Então vamos alugar pra quem quiser visitar ali. Então já o pessoal fechou falou isso. que foi Pensilvânia, é verdade. Foi Pensilvânia. Pensilvânia. Falei errado, que ele faleceu. E aí eu fico numa brisa que eu quero ir pra lá, eu quero ver os objetos, eu quero ver a cama da Lorraine, do Ed. Será que tem roupa da Lorraine? Fazer Creepy, xixi, onde a Lorraine fazia xixi, na privada, isso? sem Fica desesperada. tocar nas coisas. Eu adoro tocar quando eu quero me sentir, mano. Eu entrevistei o neto dela, né? O Chris Entrevistou. McKinnell no evento que teve aqui em São Paulo. E uma coisa que ele contou que a gente não sabia, cara, ele falou que ela teve Alzheimer no final da vida. É. Então ela não lembrava mais dele, não, alguma coisa ela lembrava assim e tal. Mas é um lado que eu não sabia, pelo menos, não tá nem no livro isso, né? Não tá no livro. E, inclusive, ele está hiper, mega, ultra chateado com essa venda do museu, porque ele meio que se distanciou da família. Ele não concorda com o que estão fazendo com a Annabelle, de levar pra fazer turnê, de comprar o museu pra ir um monte de gente pra lá. Porque pra ele falou assim, cara, era a casa da minha avó, era o meu lar, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu via minha avó cozinhando pra mim. Então, o que esse bando de gente estranha vai fazer na casa dos meus avós, dormindo lá na cama, entrando no museu, sabe? Ele tá meio que pra esse lado E aí. também tem uma outra questão, porque lá é um bairro residencial, né? Lá onde E eles... pequeno, tem umas pequeno. 4 casas. E então, assim, quando a Lorraine fazia os eventos, ia muita gente, enchia de gente, carro na rua e os vizinhos reclamavam disso. Então, quero ver como vai ser isso hoje. Se bem que um Airbnb pode ser mais Não, de eu boa, acho, né? eu acho que assim, sei lá, hotelzinho. é um Airbnb que pode até, sei lá, 5 pessoas. Porque Aí também vai não dá lá, pra 30 gravou e pessoas. vai embora, né? Exato. Não é um evento, né? Não é evento, não é evento. A gente tem que ir, viu? Eu acho que você deve assinar alguma coisa do tipo, você quebrou alguma coisa do museu, você vai pagar, sei lá, alguma coisa assim. E existem 750 Itens. itens no museu.